Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11, versículo 4. Deus é maravilhoso e Ele está aqui em nosso meio. A palavra nos diz que quando estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Nós podemos ver que quando os discípulos ali no caminho de Emaús estavam falando acerca de Jesus, Jesus apareceu no meio deles, para provar para mim e para você que quando nós tiramos o nosso tempo para falar de Jesus, o próprio Jesus se manifesta em nosso meio. Diz assim, quem não encontrou, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É automático, né, irmão? A gente fica no automático. Diz assim, versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Senhor, meu Deus e Pai, graças ao Senhor, ó Deus, por ter me concedido a oportunidade de estar aqui, Pai. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, pois sei que nada disso, meu Deus, teria acontecido se não fosse o Senhor. Meu Deus, por isso eu louvo, agradeço o Senhor pelos meus irmãos que estão neste lugar. Agradeço por cada acontecimento. Então, Deus, te peço, fala conosco através desta palavra maravilhosa, pois a tua palavra, Senhor, é ela que nos faz, ó Pai, ser impactados. E no nome de Jesus nós cremos, ó Pai, que o Senhor já está impactando as nossas vidas. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode se assentar. Se quiser adorar a Deus com seus palmas. Oh, maravilha de Deus. Irmãos, nós vemos aqui o versículo 4. Mas é do conhecimento de toda a igreja acerca dessa história. O título que fala sobre a morte de Lázaro. E mais à frente vai acontecer algo extraordinário, que é a ressurreição de Lázaro. Como é do conhecimento de todos, Marta Maria era irmã de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus. Lázaro, alguém que Jesus tinha um apreço, tinha um amor, tinha um carinho. Jesus tinha uma amizade especial com este homem chamado Lázaro. E quando Jesus estava a fazer a obra Lázaro lá em Betânia, ele veio a ficar doente. Ele adquiriu uma enfermidade. E quando ele estava ali com essa enfermidade, Marta e Maria, sabendo e conhecendo do poder que Jesus tem, mandou um recado para Jesus. Mandou para Jesus: olha, Lázaro, o seu amigo, está enfermo, está doente. Quem sabe, a Bíblia não fala, mas vamos conjecturar aqui, quem sabe, ela falou com o mensageiro: ó, vai lá, fala com Jesus, venha urgentemente, porque Lázaro está entre a vida e a morte. E nos diz a Bíblia que após Jesus ouvir o recado, Jesus ainda continuou a fazer a obra. Jesus ainda continuou a trabalhar. E depois que havia passado o tempo, período de 4 dias, chega Jesus lá em Betânia, nessa aldeia. Quando Jesus chega lá, como todos sabem, Maria vai ao encontro dele e fala com ele: olha, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E como todo mundo sabe a história, Jesus ficou lá, ela foi lá, chamou Marta, encontraram com Jesus naquele lugar. Jesus perguntou para onde, aonde que estava o corpo, e pediu que levasse.
Enfim, quando Jesus chegou ali, naquele lugar onde estava sepultado Lázaro, dentro daquele túmulo, Jesus olhou para o túmulo, olhou para aquela multidão, olhou para aquelas irmãs, e Jesus fez um pronunciamento: se creres, verás a glória de Deus. Lázaro vai ressuscitar. E eles ali, alguns duvidando, mas elas sabendo o poder de Deus, mas elas dizem que sim, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar. Mas Jesus estava dizendo que aquele que morrer em Cristo, ele nunca morre. Meio contraditório, né? Morrer em Cristo e nunca morre. É porque, meu irmão, minha irmã, quando você tem a Cristo, quando nós temos Jesus na nossa vida, a morte, ela não tem poder sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. O que eu quero trazer nessa noite, dentro desta palavra, aleluia, é o poder que há na amizade de um homem para com Deus. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro tinha uma amizade com Jesus. Jesus amava Lázaro. Jesus tinha Lázaro como um amigo do peito. Jesus sempre visitava Lázaro. E o que nós podemos compreender através dessa mensagem é que quando nós, aleluia, nos dedicamos a ser amigo de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer na nossa vida. Quando eu coloco a minha vida, aleluia, para servir ao Senhor, para ser amigo do Senhor, para ser um filho obediente, eu, aleluia, estou colocando e oferecendo a Ele a minha vida, para que Ele faça o que quiser, até o extraordinário aconteça. Quando, meu irmão, minha irmã, você decidiu, aleluia, no seu coração, hoje eu vou aceitar a Jesus, hoje eu vou seguir a Jesus, você simplesmente abriu um parênteses de mudança na sua vida. Você abriu na sua vida um parênteses de mudança. Que mudança é essa, pastor Valmir? Que você não mais é a mesma pessoa. Aleluia. A morte de Lázaro, aleluia, tem vários significados naquele momento, mas era tudo para a glória de Deus. O que nessa noite nós queremos, aleluia, transmitir, que o que você está vivendo, que o que você está passando, que o que está acontecendo na sua vida, aleluia, se você é amigo ou amiga de Deus, não importa o que esteja vendo, não importa o que esteja acontecendo, porque é para a glória de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está sofrendo na sua caminhada, eu não sei o que você, aleluia, está vivendo no seu dia a dia, mas eu quero que você entenda algo nessa noite, o que você está vivendo, se você é, aleluia, amiga do Senhor, se você é quem o Senhor ama, saiba, aleluia, que é para a glória dele, pois é por ele, é para ele, é dele, toda a glória, então tudo que acontece na sua vida, ofereça ao Senhor, aleluia, tudo que acontece no seu dia a dia, ofereça ao Senhor. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, eu não sei como saiu da sua casa, talvez você passou um dia angustiado, um dia difícil, um dia tribulado, talvez uma enfermidade, talvez uma porta de emprego que não se abre, talvez um problema que não consiga resolver, mas eu quero que você entenda uma coisa, Jesus, quando Ele, aleluia, Ele ama o amigo, Ele vai na hora certa, aonde o amigo está, para mudar a situação, para mudar, aleluia, a realidade de Lázaro naquele momento era a morte. Naquele dia, a realidade de Lázaro é que ele estava sepultado, estava morto. Mas o amigo Jesus chegou. O amigo Jesus chegou para mudar a realidade dele. Quantas pessoas entraram aqui nessa noite com uma realidade que
você não quer. Uma realidade que talvez você não aceite muito bem. Mas o amigo Jesus está neste lugar para mudar a realidade da sua vida. Pois aonde o Senhor vai, uma mudança extraordinária acontece. Se observarmos, aleluia, dentro da Bíblia, nos 4 evangelhos, aleluia, nós vamos ver Jesus fazendo inúmeros milagres. Vamos ver coxo andando, vamos ver cego vendo, vamos ver paralítico andando, nós vamos ver milagres de tudo quanto é gente, febre saindo do nada. Por quê? Porque quando Jesus está na situação, o extraordinário, aquilo que parece que não acontece, ele vem à tona. Ele acontece. Quando Jesus está, aleluia, no lugar, aleluia, as coisas mudam. Quando Jesus não estava em Betânia, Lázaro morreu. Quando Jesus não estava lá junto com as amigas Marta e Maria, Lázaro morreu. Estava doente. E essa doença o levou à morte. E ali foi choro, tristeza. As irmãs choraram, os amigos choraram, todo mundo chorava, porque Lázaro havia morrido. E no coração delas estava a seguinte indagação: se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Sabe por que muitas das vezes coisas não acontecem? É porque a gente não convida Jesus. É porque a gente, aleluia, não espera Jesus chegar para ter uma atitude. Quando elas mandaram o recado, Jesus ouviu, mas Jesus não foi no momento do recado. Jesus esperou porque Jesus tinha algo a fazer. Amém. Jesus não estava no lugar, a morte estava, Lázaro estava morto, a tristeza estava, porque as irmãs de lá estavam chorando, o desespero estava, porque aquele povo estava ali em desespero por ver 2 irmãs chorando por ter perdido o seu irmão. Mas quer ver o cenário mudar? Quer ver as coisas ficarem diferentes? É quando Jesus chega. Amém. Glória a Deus. Estavam os discípulos lá no mar, tempestade vindo, um vento joga para um lado, joga para o outro. Jesus lá deitado, Jesus lá quietinho. Quando eles achavam que não ia mais ter jeito, Jesus chegou e acalmou a tempestade. E acalmou a vida. Você está entendendo que quando Jesus chega, que quando Jesus entra na situação, as coisas mudam. A situação muda de uma para outra. Estavam lá todos tristes, chorando. Jesus chega. E a partir daquele momento, se a gente começar a analisar, a gente vai perceber que há um alvoroço. Esse alvoroço, alguns ainda tristes, mas podemos imaginar que já há ali uma esperança, ainda que muito remota, ainda que uma esperança assim, bem vaga. Porque Maria, quando encontrou com Jesus, falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Ela estava dizendo o seguinte: Senhor, onde o Senhor está, a morte não chega. Ela estava afirmando isso: aonde o Senhor está, a morte não chega. E Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, por quê? Porque ele estava falando que Lázaro estava lá, mas Lázaro não estava morto, estava dormindo. Porque quando, aleluia, ele estava lá e falou com os seus discípulos: vamos lá para Betânia, que eu vou lá despertar Lázaro. Ele estava falando que Lázaro estava dormindo.
Será que nós compreendemos o verdadeiro poder de Deus? Será que nós entendemos, aleluia, quando nós começamos a passar certas dificuldades, coisas que começam a acontecer? Será que a gente começa, aleluia, a murmurar e a falar, ai meu Deus, não vai dar certo? Será que é assim que a gente age? Essa passagem nos fala de um milagre, sim, poderoso. Mas se trazermos para a nossa vida espiritual, se trazermos, aleluia, o contexto inteiro para a nossa vida espiritual, aleluia, nós vamos perceber, aleluia, que quando Jesus está na situação, quando Ele chega, aleluia, Ele resolve, Ele muda o ambiente. Amém. Ele faz acontecer o sobrenatural. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A intenção, aleluia, da sua vida e da minha vida é glorificar a Deus. Então por que murmurarmos? Por que reclamarmos das situações adversas que nos acontecem? Pois Paulo, ele disse que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando esse amor, aleluia, ele é compartilhado, quando ele é, aleluia, aceito, Jesus me ama e eu amo Jesus, coisas extraordinárias acontecem. Não precisava, aleluia, de Jesus ressuscitar Lázaro. Não havia necessidade, porque se Lázaro morreu com o Senhor, ele estaria salvo. Mas a morte dele era para a glória de Deus. Para quê? Para entendermos, aleluia, qual é o verdadeiro propósito nosso aqui na terra. Para entendermos qual é o verdadeiro propósito que nós temos aqui. Aleluia, Jesus, nós temos que anunciar, nós temos que ser crentes, nós temos que ser, aleluia, praticantes, independente do que nos aconteça, independente do que chega, se é a enfermidade, se é a morte, se é o desemprego. Não sei o que vai chegar na tua vida, ou o que tem chegado, mas eu quero dizer para você, se você é amigo de Deus, se você é, aleluia, amado do Senhor, saiba, aleluia, que Ele estará sempre ao seu lado para mudar a situação da tua vida. Agora nós vemos uma situação diferente. Um correndo para lá, outro corre para cá. Maria vai lá, chama Marta, vamos lá. E eles vão todo mundo em direção ao sepulcro. Aqueles povo judeu que estavam lá chorando junto com Maria, lá que estava lá, tudo correu porque queria saber o que estava acontecendo. Viu todo mundo aquele alvoroço. Fala, mas meu Deus do céu, será que eles vão chorar lá no túmulo de lá de novo? Será que eles vão para lá de novo? E vai todo mundo em direção ao túmulo. Chegando lá, Jesus fala para Maria e para Marta: pede aí para tirar a pedra. Pede para destampar o sepulcro. E elas questionaram: Senhor, mas tem 4 dias. Já está cheirando mal. Será que é assim que a gente não age? Jesus vem nos dar uma ordem. Ele vem, fala conosco algo, e nós, ao invés de ir lá e só cumprir o que ele falou e acreditar na palavra dele, será que nós também não vamos agir dessa forma e começar a indagar: Senhor, eu já fiz tanta campanha para meu filho sair das drogas, acho que não tem mais jeito. Será que é assim que a gente tem feito?
Porque se nós, aleluia, mudar a nossa atitude, o Senhor, Ele pode mudar o cenário, Ele pode mudar todas as coisas. Mas Jesus falou com elas: olha, quero que abra. Senhor, mas está fedendo. Não quero que abra. Abriram o sepulcro. Imagina, irmãos, que o cheiro vinha, né? O pessoal estava tudo de longe assim. E Jesus chega. Jesus não entra lá dentro. Jesus não pede ninguém para pegar o corpo. Porque Ele havia dito para os discípulos: Lázaro dormindo. E quando tem alguém dormindo, como que faz para despertar essa pessoa? A gente chama ele. O Senhor está te chamando. O Senhor nos chama. Quando alguém dorme, para despertar, é só chamar pelo nome. Se Sabrina tivesse dormido, eu quisesse que ela acordasse, eu ia gritar: ô Sabrina, vem cá. Foi isso que Jesus fez. Por quê? Porque Lázaro, aos olhos humanos, estava morto. Aleluia, Deus. Aos olhos daquelas pessoas que estavam ali, não tinha mais jeito, porque tinha 4 dias. O sangue já tinha caído, saído todo. 4 dias, irmão. A gente fica meia hora com a perna cruzada assim, ela já adormece tudo, mas é 4 dias. Todo envolto em lenço. Não sei qual era a enfermidade, mas vou imaginar que ele já estava, quando ele morreu, já estava bem fraco. 4 dias, não tinha sangue, estava gelado, estava duro. Mas para Jesus ele estava dormindo. Amém, Deus. Glória. Orianda lá, assumi clama lá, para Jesus, aleluia, ele estava dormindo. Oh, glória a Deus. E Jesus falou: vou acordar meu amigo Lázaro. Eu vou chamar ele, porque eu quero vê-lo, eu quero ter um particular com ele. Eu vou chamar ele para fora. Ele não pediu para ninguém para ir lá dentro, não. Ele gritou: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Oh, glória a Deus. Quantos creem na palavra do Senhor nesta noite? Quantos creem que o Senhor tem dito para você aqui nesta noite? Não é sobre a ressurreição de Lázaro. O que eu quero trazer é sobre a sua confiança na palavra do nosso Mestre, a sua confiança, a sua amizade com aquele que te deu a vida, com aquele que a si mesmo se entregou por você. Eu quero trazer nessa noite, não é sobre ressurreição de Lázaro. Eu quero trazer nessa noite aqui aos nossos corações, é que quando nós temos uma intimidade com o Senhor, quando nós temos, aleluia, uma convivência com o Senhor, Ele vai estar sempre ao nosso lado. Aconteça o que acontecer, não é necessário, aleluia, eventos e episódios sobrenaturais acontecer para você dizer que Deus está aqui, porque Ele está aqui, independente do que esteja acontecendo, Ele está nesse lugar, independente do que você esteja pensando, Ele está nesse lugar. Lázaro, venha para fora. E aí aconteceu, ele veio para fora. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Aleluia, Jesus. A ordem do Senhor, ela não pode ser revogada. Não
não sei o que você está vivendo. Não sei o que você busca aqui nessa noite. Mas o amigo Jesus está aqui, está te chamando. Glória a Deus, aleluia. Ele está, aleluia, querendo um relacionamento contigo. Ele quer, aleluia, compartilhar algo com você. Se você estiver como Lázaro, que estava morto, aleluia, Jesus, ele olha para você e acha que você está morto. Não, você está dormindo. Ele vai te despertar deste sono, aleluia, e trazer você de volta aonde você deve estar. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei, aleluia, como está a trajetória dos últimos dias para cá. Não sei se você está naquele dia de fogo, se não naquele dia só Deus tem misericórdia. Mas eu quero te dizer que o amigo Jesus, ele veio aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite Amém, Jesus. para chamar você, para convidar você a um relacionamento, para ter contigo, aleluia, algo sobrenatural. Eu não sei, aleluia, como você se encontra lá na sua casa. Eu não sei o que você está vivendo lá. Eu não sei qual é a situação, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está neste lugar. E se Jesus está neste lugar, aleluia, se o Senhor está aqui e você também está aqui, então, aleluia, creia uma coisa: as coisas não vão ficar da mesma forma que foi quando você chegou aqui. Porque quando Jesus, aleluia, estava distante de Betânia, a morte estava lá. Mas quando Jesus chegou em Betânia, a morte teve que ir embora. Então eu quero te dizer uma coisa: Jesus chegou na situação, Jesus chegou no barco. Então, aleluia, a mudança é certa. Esse milagre vai acontecer, essa porta vai abrir, aleluia, essa enfermidade, ela vai ter que ceder. Oh, glória! O Senhor está aqui nessa noite, aleluia, para tomar você e dizer: venha para fora, viver o sobrenatural diante de mim. Aleluia! O convite hoje é: saia deste lugar que está trazendo, aleluia, frieza e morte na tua vida, e venha para fora viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus tem resposta para a sua oração. Amém, Jesus. Deus tem, aleluia, coisas grandes a fazer na sua vida. Talvez você se colocou de joelho nessa campanha e está há dias, desde que começou, tá, Senhor, eu me ponho de joelho, Senhor, eu estou fazendo oração forte, eu estou recebendo unção, mas nada está acontecendo. Eu quero dizer para você que Jesus levou um tempo para chegar em Betânia. Ou seja, Jesus, ele não vai na hora que você quer, ele vai na hora que ele quer. Então nessa noite entenda, viva o sobrenatural de Deus. Se você ainda não chegou no limite da sua vitória, é porque ainda não deu tempo, porque o Senhor, ele vai chegar, aleluia, quando ele chegar, o milagre vai acontecer na tua vida. Pastor, mas eu já estou há dias nessa campanha, estou subindo um monte, estou fazendo e estou acontecendo e não estou vendo milagre. É porque está precisando de abrir os olhos espirituais, porque os milagres estão acontecendo na sua vida e você não tem percebido. Acha você que está aqui na igreja não é um milagre? Vir à casa do Senhor não é um milagre? É. Porque o nosso inimigo, eles vivem ao nosso derredor, tentando contra as nossas vidas. Mas o amigo Jesus, ele está sempre ao nosso lado, aleluia, para não deixar, aleluia, o inimigo ter êxito na nossa vida. Quando você, aleluia, falar com Deus, só agradeça. Quando você se comunicar com Deus, só agradeça. Pois você não tem noção do que Deus tem feito na tua vida. Se você parar para pensar, quantas pessoas hoje não se levantou, quantas pessoas sofreram AVC e infarto, quantas pessoas estão acamadas, quantas pessoas foram assassinadas.
Mas nós estamos aqui Aleluia. para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Essa sua luta não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus. É para você glorificar o nome do Senhor. O que está acontecendo na tua vida é para você dar honra a quem tem honra. O que você está vivendo lá dentro da sua casa é para você glorificar aquele que vive e que reina para todo sempre. Quando você chega lá no seu trabalho, aleluia, se depara com momentos difíceis na sua vida, não é para você reclamar, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando você está na rua e do nada aparece um enviado e começa a levantar acusações e te xingar, não é para você, aleluia, se murmurar, mas é para dar glória àquele que vive, àquele que reina, àquele que é dono de tudo, àquele que fez, àquele que faz e aquele que fará na tua vida mudar acontecer. Intimidade, relacionamento, amizade, tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Porque quando nós achamos que é para nossa glória, o tombo é grande, a gente cai feio. Grande é a queda. Mas quando nós damos honra àquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que ofereceu seu ombro amigo, coisas especiais, sobrenaturais, coisas que não imaginamos acontecem, pois o Senhor é Deus de milagre, Deus de mistério, Deus de vitória. O cenário foi mudado. Aquele dia não foi mais o mesmo. A partir daquele dia, Lázaro viveu outra vida. Maria viveu outra vida. Marta viveu outra vida. Pessoas foram impactadas, foram mudadas. Pessoas viram o sobrenatural de Deus e foram transformadas pelo poder de Deus, por conta de um episódio, a morte de Lázaro. Entenda uma coisa: dentro da tua casa, pessoas podem ser impactadas, pessoas podem ser transformadas por conta de uma situação que você vivenciar, por um momento que você viver dando glória a Deus. Pessoas podem ser mudadas e transformadas. Porque foi o que aconteceu. Após esse acontecimento, Marta dava glória a Deus, Maria dava glória a Deus, Lázaro dava glória a Deus. Eu imagino que mais pessoas começaram a seguir a Jesus. Por quê? Porque viram que onde Jesus está, alguma coisa acontece, coisas maravilhosas acontecem. Foi um milagre extraordinário, mas não ficou só naquele milagre. Impactou muitas pessoas, como impacta até hoje. Talvez o que você esteja vivendo, que você acha que é para a sua morte, ou que é para a sua enfermidade, não é para nada disso, é só para a glória de Deus. As perseguições que você vive é para a glória de Deus. As lutas que você vive é para a glória de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Porque quando somos perseguidos, quando somos atribulados, e nós não cedemos a essas tribulações, ao nosso derredor cria-se um ambiente, uma atmosfera diferente, aonde pessoas nos olham e até mesmo dizem:
Eu olho para fulano e para ciclano e sinto uma paz, sinto uma glória. Ou seja, quando nós estamos convictos que estamos servindo a Deus, aleluia, passamos prova, passamos luta, mas ninguém, aleluia, Jesus vai olhar para a nossa prova, olhar para a nossa luta. Ele vai olhar porque a gente, pela referência que a gente dá através da luta. Vão olhar para mim, vão olhar para você e vão dizer, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Porque independente do que aconteça, independente da situação, o testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. E naquele dia eu tenho certeza que o testemunho de todos verem aquilo impactou tão grande que pessoas foram alcançadas através daquele milagre. Viva o milagre de Deus e pessoas vão ser impactadas através da sua vida. Viva o diferencial de Deus numa amizade com o Senhor, num amor com o Senhor. E você vai ver, aleluia, Jesus, o sobrenatural acontecer ao seu redor. Você vai perceber, aleluia, que a atmosfera ao seu redor vai ser diferente no nome de Jesus. Pois o ambiente daquele dia trazia tristeza, trazia morte, trazia confusão. Mas, após a presença do Senhor, após Jesus fazer aquele milagre, as coisas mudaram, a alegria entrou naquele lugar, a paz reinou naquele lugar, e a confiança daquelas pessoas aumentaram no Senhor, através daquele milagre daquele dia. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Viva, aleluia, tudo para a glória de Deus. Que tudo na sua vida seja assim, Senhor, é para a tua glória. Me dá força, me dá graça, me dá ânimo. Não deixa eu cair não, Senhor. Não deixa eu perecer, não deixa eu fraquejar. Glorifica, Senhor, o teu nome, porque é o que mais importa. Aquela enfermidade, a morte não era para tristeza nem nada, era para a glória de Deus. E naquele dia, a glória de Deus foi manifesta naquele lugar. Amém. E nessa noite, a glória do Senhor está se manifestando aqui. A glória do Senhor está neste lugar. E está impactando a tua vida. E você está abrindo a tua mente e percebendo, aleluia, que com Jesus na sua vida, com Jesus no seu barco, com Jesus ao seu lado, você vai chegar no outro lado. Amém? Amém. Glória a Deus, que Deus continue falando em cada coração, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração